pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na primeira aula a gente teve a nossa dinâmica de apresentação. Na segunda nós falamos sobre mitologia, falamos de mitologia grega. E hoje vamos falar de diversidade religiosa. Dentro da diversidade religiosa a gente vai falar hoje um pouquinho da religião cristã. A religião cristã que tem um livro sagrado. Qual que é o livro sagrado da religião cristã? A Bíblia. A Bíblia que é dividida em duas partes. Quais são as partes? Novo e Velho Testamento. Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os evangelhos. Ele tem 27 livros. São 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, ainda assim, e 22 cartas. As cartas de Paulo. Paulo é o autor que mais escreveu no Novo Testamento. E as outras cartas apostólicas junto com o último livro, o Apocalipse, que significa a revelação, mas que muita gente compreende, entende e acha que o Apocalipse fala do fim do mundo. Inclusive, ela veio aqui no Brasil, no Carnaval, recentemente, e no BO dela com a Ivete Sangalo, vocês viram? A veio aqui no Brasil diz que entre 5 e 10 anos vai acontecer um arrebatamento, o Apocalipse. E aí Ivete Sangalo falou, então vamos macetar o Apocalipse. Isso deu a galera evangélica predominantemente ficou aí revoltada, porque os católicos não acreditam nessa ideia de arrebatamento ou de apocalipse próximo. Até porque a religião católica é muito mais antiga entre todas as religiões atualmente cristãs existentes. Então, ela sabe aí praticamente com uma história de quase 2000 anos que Jesus prometeu voltar lá atrás e não voltou até hoje. Então, a chance dele voltar agora, nessa geração, é muito pequena. Mas para os evangélicos e as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas têm uma pregação muito forte em cima disso, em cima da questão do arrebatamento. Que Jesus vai voltar e está muito próximo. Inclusive, boa parte das igrejas protestantes nascem com um líder dizendo que Jesus voltaria. A igreja adventista, por exemplo, ela nasce dizendo que você deve preservar o sétimo dia, que é o sábado, e não o domingo, como os cristãos geralmente faziam. E o líder, o criador da igreja adventista, disse que Jesus voltaria isso no século XIX. E não voltou até hoje. Então essas profecias acontecem com frequência, especialmente em igrejas protestantes, evangélicas. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Lucas, que dos evangelhos é o qual? São 4 evangelhos. Qual é o primeiro evangelho? Mateus. O segundo evangelho? Marcos. O terceiro evangelho é o Evangelho de Lucas. Segundo os historiadores, o evangelho mais antigo, mais próximo de Jesus é o de Marcos. Marcos provavelmente teria sido escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Depois, os evangelhos mais antigos são de Mateus e Lucas, que teriam sido escritos por volta do ano 70, 80 depois de Cristo. Jesus morreu por volta do ano 30, ou seja, os evangelhos eles foram escritos no mínimo 30 anos depois da morte de Jesus. Segundo os estudos aí científicos que buscam datar de quando aí teriam sido escritos esses evangelhos. O Evangelho de Lucas é um evangelho que vai narrar ali o nascimento de Jesus Cristo, os primórdios ali da perspectiva de Maria. Enquanto o Evangelho de Mateus foca em José, José que é o pai adotivo de Jesus, o Evangelho de Lucas vai focar em Maria, mostrando como Maria concebeu e deu à luz aquele que é considerado pelos cristãos como o Filho de Deus. Então o anjo Gabriel significa mensageiro de Deus, ele disse, você ficará grávida e dará à luz um filho. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 31, é a passagem da anunciação, quando o anjo do Senhor anuncia a Maria que ela será a mãe do Filho de Deus. Ela vai ter esse filho sem ter relações com o homem. Ela vai engravidar de quem? Do Espírito Santo.
Segundo a tradição, Maria teria entre 12 e 14 anos de idade quando ela engravidou de Jesus. Uma idade bem jovem. Inclusive, idade que hoje, por exemplo, segundo o nosso Código Penal, é considerado estupro e pedofilia. Menores de 14 anos que tiverem relação sexual e a menina engravidar, mesmo que seja consensual, segundo o nosso Código Penal, isso é considerado estupro. Teve uma menina de 11 anos que engravidou recentemente, não sei se vocês acompanharam, e ela tinha se relacionado com um menino de 12 anos. E, teoricamente, tinha sido consensual, mas para a legislação brasileira, isso é considerado estupro, mesmo que seja consensual, mesmo que os dois sejam menores de idade. Então, por isso, inclusive, ela poderia ter acesso ao aborto. E foi o que aconteceu e gerou um bafafá danado, porque a questão do aborto é uma questão muito discutida dentro da política brasileira, né? Jesus, segundo os historiadores, teria nascido não no ano 0, no ano 1. O 0 nem existe, né? Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Não existe o ano 0. Então Jesus teria nascido no ano 1, mas os estudiosos atuais dizem que Jesus teria nascido por volta do ano 7 a.C. Esse evento aconteceu lá em Nazaré, a Anunciação, mas Jesus, segundo a tradição, nasceu em Belém. Então lá em Nazaré, Jesus apareceu a Maria. Nazaré era uma cidade da Galiléia, por isso Jesus também era chamado de Nazareno. E Jesus nasceu antes de Cristo, antes dele mesmo, né? Uma coisa engraçada e interessante aí. Quem que era Maria? Era uma jovem judia, hebreia, que vivia na Galiléia. O Evangelho de Lucas aí retraça a linhagem dela e diz que ela é descendente do rei Davi. Davi que é um dos grandes reis da história de Israel. Quais são os 3 grandes reis da história de Israel? Saul, o primeiro. Davi e o filho de Davi e Salomão. Exatamente. Então o Evangelho de Lucas retraça a linhagem e diz que Maria seria descendente de Davi, assim como José. Ambos teriam uma descendência em comum, tanto José quanto Maria, que remetia ao rei Davi, pai de Salomão. Então José é comprometido com Maria e, segundo o Evangelho de Mateus, também descendente de Davi, o rei Davi. Por quê? Porque Jesus, além de ser o Filho de Deus, ele seria também o Rei Supremo de todos, porque Filho de Deus, portanto, príncipe ou descendente, aquele que receberia a coroa de glória e vai receber isso ao longo da sua vida, principalmente a coroa da ressurreição. O anjo Gabriel, como eu disse, é um nome hebraico. Gabriel significa mensageiro de Deus. A Bíblia fala de 3 anjos, dá 3 nomes de anjos. Quais são eles, vocês sabem? Tem 3 anjos que são nomeados na Bíblia. Miguel, Rafael e Gabriel. São os 3 anjos que a Bíblia fala. Tem outros, mas esses não recebem nome. E cada um tem uma função de acordo com o seu nome. Gabriel é aquele que anuncia, o mensageiro. Isso Gabriel significa mensageiro de Deus. Miguel significa o quê? Miguel é o chefe dos exércitos celestes. Isso, o chefe dos exércitos de Deus. E Rafael? Rafael significa Deus cura. Portanto, ele é o portador da cura divina. É aquele que vai levar a cura, se eu não me engano, para o profeta Elias, do Antigo Testamento. Rafael ali vai, o anjo aparece para Elias e cura de uma doença lá, num contexto de casamento. Então, ambos, tanto José quanto Maria, são descendentes do rei Davi, portanto, Jesus vai receber a herança. Inclusive, essa era a expectativa do povo judeu. O Messias que eles tanto esperavam, o Messias significa ungido, o enviado de Deus, era um Messias político. Eles acreditavam que seria alguém que se tornaria o rei de Israel e libertaria Israel da dominação dos povos
que sempre subjugaram o povo de Deus. Naquele momento, nesse momento específico, Israel estava sob o domínio de quem quando Jesus nasce? De Roma, do Império Romano, né? Então eles acreditavam que Jesus viria para libertar o povo hebreu, o povo judeu, do domínio romano. Mas Jesus vem e diz o seguinte: meu reino não é deste mundo. Mas só que parece que hoje os cristãos querem que o reino seja deste mundo. Inclusive eles acreditam que os líderes políticos são também líderes religiosos. São uma espécie de messias, uma espécie de messianismo, e ficam aí defendendo com unhas e dentes políticos. Infelizmente, né? Mas Jesus, a todo momento, diz que o reino dele não é deste mundo. E a função dele não é coroar nenhum rei deste mundo, nem atuar na política desse mundo, mas ensinar as pessoas o amor. Esse é o grande mandamento que Jesus veio trazer. O mandamento do amor. Mas os cristãos hoje parecem que estão mais preocupados com política do que com o reino dos céus, né? Então Gabriel aparece a Maria, anuncia para ela que ela vai ser a mãe do Filho de Deus. Os anjos anunciam a concepção de Maria. O Evangelho de Lucas ele vai se concentrar em Maria. Já o de Mateus, que é o primeiro evangelho, se concentra em José. Um foca na mulher, o outro no homem. No Evangelho de Lucas está lá, Maria é uma virgem, de 12 a 14 anos mais ou menos. Ela está comprometida a casar-se com José, já está prometida. Naquele tempo não é igual hoje. Hoje em dia as pessoas livremente escolhem com quem querem casar. Naquele tempo os casamentos eles eram arranjados. Então eram os pais que determinavam que os filhos iriam casar. E já estava determinado que Maria deveria se casar com José. Eles só ainda não tinham ratificado isso, né? Está no Evangelho de Lucas. Maria está comprometida com José, mas fica grávida. Na verdade, isso aqui está no Evangelho de Mateus, né? Inclusive o José, ao ficar sabendo que Maria ficou grávida, ele quer vazar fora. Essa menina aí já está grávida, como é que eu vou casar com ela? Sem ter tido uma relação com ela. Olha, uma safadinha, né? Fez os negócios antes da hora, antes de casar comigo. Ele achou que ela tinha dado o golpe nele, né? E aí ele queria vazar. Mas aí, quando ele dormiu, um anjo apareceu para ele e falou: não, você não vai abandonar ela, não. Ela concebeu, ela está grávida, mas não é de outro homem, ela está grávida do Espírito Santo, né? Então Gabriel diz a Maria que foi agraciada por Deus. José, o filho de Davi, decide deixá-la discretamente, porque ele achou que ela tinha furado o olho dele, mas ela não furou, né? Gabriel disse que ela conceberá uma criança pelo Espírito Santo. Ela acabou engravidando. O anjo explica que Maria concebeu pelo Espírito Santo, explica para o José. Maria aceita a palavra de Gabriel e promete servir a Deus. Inclusive essa é a resposta de Maria para Deus, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Então o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Está na oração da Ave Maria, que é uma oração que os católicos rezam, que é Ave Maria cheia de graça, que é a saudação do anjo a Maria. O anjo chega para ela e fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, porque Jesus é Deus, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é homem porque ele toma carne do corpo humano de Maria, mas ao mesmo tempo é Deus porque é feito, é obra do Espírito Santo de Deus. Apesar de que tem uma galera cristã que não aceita a divindade de Jesus. Por exemplo, os testemunhos de Jeová. Para os testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus, é somente o maior de todos os homens que pisou sobre a terra, mas não é Deus. Então Maria aceita a palavra, José se casa com Maria, mas sua união não é consumada. Para os católicos, Maria continuou para sempre virgem. Nunca manteve relações sexuais com José, para os católicos. Então por isso eles a chamam de Virgem Maria, de Nossa Senhora. Inclusive é a Santa Suprema do catolicismo. Aquela humana que chegou à perfeição.
Inclusive, ela teria sido concebida sem pecado, imaculada conceição. Os pais de Maria teriam a concebido sem ela herdar o pecado original lá de Adão e Eva. É um dogma católico. Os evangélicos não acreditam nisso, os protestantes. Para os protestantes, inclusive, Maria teve outros filhos. E Jesus tinha irmãos. Então, segundo a tradição, Jesus nasceu em Belém. E aí há divergência. No evangelho fala que Jesus nasceu numa estrebaria, no outro evangelho diz que Jesus nasceu numa gruta. É uma divergência. Mas a cidade eles têm em comum. Segundo a tradição, Jesus teria nascido em Belém. Beleza? Entenderam aí? Alguma dúvida sobre a anunciação do evangelho de Lucas? Está tranquilo? Está favorável? Sim. José, aí depende. Segundo a tradição, José teria 40 anos de idade. Segundo a tradição, José já era mais velho e Maria novinha. E segundo a tradição, José já teria tido também outro relacionamento. Ele era viúvo. Segundo apócrifos, né? Não, aí não está nos evangelhos isso aí. Nada confirmado. Nada confirmado, mas a tradição diz que ele era mais velho. Até hoje é assim em muitos países. Na Índia, por exemplo, ainda existe isso. Os casamentos são arranjados. Meninas casam com homens mais velhos. O islamismo também tem isso. Aqui no Ocidente que há essa questão da liberdade, que as pessoas podem escolher os seus relacionamentos. Mas em outras culturas, em outros povos, e mesmo hoje em dia, ainda há esses casamentos arranjados, e geralmente de meninas muito jovens com homens muito mais velhos. E a menina, ela só pode casar a partir do momento que ela tem a primeira menstruação. Ela tem a primeira menstruação, ela já está pronta para o casamento. E era assim entre a gente também. Se você pegar a avó, bisavós, tataravós, era assim. Por quê? Porque tem que casar logo depois da primeira menstruação, para não correr o risco da menina fazer as coisas. É engravidar antes de casar. Então é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Hoje é só.